Então, essa questão, o que acontece? A gente tem dois pontos aí, o ponto B e o ponto A, e, né, entre esses pontos, podemos dizer assim, tem uma carga Qzão aí. Aí ele fala o seguinte, né, uma carga elétrica de intensidade 10 microcoulomb, esse uzinho é micro. Micro, você pode substituir por 10 a menos 6, entendeu? Como se tivesse 10 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Ou se você já quiser transformar, né, 10 só representado é 10 elevado à primeira, vezes 10 elevado a menos 6, ficaria 10 elevado a menos 5. Então, você tem 10 elevado a menos 5 coulomb aí. Aí ele fala que está no vácuo, gera um campo elétrico em dois pontos, A e B, conforme a figura assim. Sabendo que a constante, né, eletrostática do vácuo é esse valor aí, que é sempre 9 vezes 10 na nona, o trabalho ou a energia realizada pela força elétrica para transferir a carga, uma carguinha de prova que eu vou colocar, 2 microcoulomb, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, do ponto B ao ponto A, é igual em milijoule, né? Quer saber quanto que dá isso? Beleza. Bom, eu gosto sempre de trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Então, por mais que depois a gente tenha que transformar para milijoule, vamos tentar chegar em joule, que é um sistema internacional aí. E aí a gente vai ter que, obviamente, alterar esses micros da vida aí por 10 a menos 6, como a gente já fez aí. Então, primeira coisa, o que eu tenho que saber? Bom, tem que saber que eu tenho exercício de energia potencial elétrica. Tá. E aí, o que acontece? Tem uma fórmula dessa parte que é o seguinte, trabalho é igual a Q vezes U. Qzinho, no caso, vezes U. Ou seja, o trabalho nada mais é do que a minha carga de prova vezes a minha diferença de potencial da minha carga maior. É cargão. Então, beleza, Qzão aí. Então, vai ficar o seguinte, o trabalho, né, de B para A vai ser o quê? Vai ser a carga de prova, que é 2 microcoulomb, vezes a diferença de potencial, né? E lembrando sempre que como o potencial é menos a variação, né? Tipo, diferente do delta que a gente está acostumado, quando a gente fala delta, sempre é final menos inicial. No caso de potencial elétrico, é ao contrário, né? É final, inicial menos final. Tem essa inversão aí. Então, no caso de potencial elétrico, é inicial menos final. Então, vai ficar dessa seguinte maneira. Trabalho é igual a carga de prova vezes diferença de potencial, sendo que é inicial menos final. Tá. Então, vamos substituir. No lugar do Qzinho, eu coloco 2 vezes 10 a menos 6. Aí, abro o U. Bom, o U é uma subtração, que é o meu potencial inicial menos o meu potencial final. Bom, potencial inicial é o ponto B, que é de onde ele saiu. Então, eu tenho que calcular o potencial do Qzão em relação ao ponto B. Então, como é que é a fórmula do potencial? É Q vezes K, né? Ou K vezes Q, Qzão no caso, né? Dividido pela distância. Cuidado que não é ao quadrado. Potencial não é ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Então, nesse caso, compensa para mim, primeiro, fazer em álgebra. Então, deixar K vezes Qzão dividido por D, inicial, menos K vezes Qzão dividido por D, só que vai ser o D final. O D final é o ponto A. Então, vou analisar o potencial em relação, Qzão em relação ao ponto A, que é 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter trabalho igual a 2 vezes 10 a menos 6, abre parênteses. Eu vou ter K, o Qzão é o mesmo, né, aí, dividido por D, que é justamente 1 metro. Eu estou considerando o D inicial. Então, é o D em relação
a cargona em relação a B, ponto B. Menos Q vezes K, né? Embaixo vai ser 2D. Por que 2D? Porque a distância entre Qzão e A é o dobro da distância entre Qzão e B. Então, se eu deixar tudo como uma é múltiplo da outra, e usar a incógnita, eu consigo trabalhar com letrinha e depois eu substituo os valores no final. Tipo, eu vou precisar substituir os valores uma única vez. E o que a gente tem? Trabalho igual a 2 vezes 10 a menos 6. Bom, dentro do parênteses, o meu MMC, eu olho para o denominador, né? Um do denominador é D, o outro é 2D. Nesse caso vai ser 2D, sempre, né? Como se eu tivesse um número e o dobro daquele número. Sempre vai ser o MMC o dobro daquele número. Então vai ser 2D. Aí eu faço 2D dividido por D. Corto os Ds, fica 2. E o 2 passa multiplicando. Então, eu vou ter o quê? 2K, ou K vezes Q, né? Menos K vezes Q. E aí, o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter trabalho é igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes a subtração que agora eu tenho. Como que fica nessa subtração? Vai ficar 2kq menos kq, ou seja, ou 1kq, ou seja, vai ficar kq no final. Kq dividido por 2d. Agora é só substituir as letrinhas que faltaram. Então vai ficar o quê? Trabalho é 2 vezes 10 a menos 6 vezes... O K eu vou substituir por 9 vezes 10 a nona. O Qzão eu vou substituir por 10 elevado a menos 5, né? Já feito aquela transformação. E o 2D, como eu estou fazendo o parâmetro, né? A distância entre K e D, e é 1 esse D, então seria 2, né? Então seria 2 aí a divisão. Então o que eu vou ter? Eu vou ter trabalho, é 2 vezes 10 a menos 6 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 5, dividido por 2. Bom, como tudo é uma multiplicação, o 2 que está em cima corta com o 2 que está embaixo. Então, em cima eu vou ter 10 a menos 6, multiplicando 10 a nona e 10 a menos 5. Bom, 10 a menos 6 vezes 10 a nona, menos 6 com mais 9, né? Multiplica as bases, soma os expoentes. Menos 6 com mais 9 dá 3. Tá, ficaria 10 a terceira, só que ainda tem mais uma multiplicação, que é 10 elevado a menos 5. Então, eu tenho 10 a terceira vezes, perdão, 10 a menos 3 vezes, desculpa, 10 a terceira vezes 10 a menos 5. Então, eu vou ter o quê? 10 a menos 2 em cima. Vai ser 3 com menos 5. Vai dar menos 2. E agora eu opero os números. Bom, só tenho a noite. Eu só tenho 9. Então, em cima fica 9 vezes 10 a menos 2, né? E aí, eu vou ter isso como resultado aí, né? Então, beleza, eu tenho 9 vezes 10 a menos 2. Só que, pera, é 9 vezes 10 a menos 2 joule. 9 vezes 10 a menos 2 joule. Cheguei na resposta, só que, pera, ele quer em milijoule. Bom, eu tenho que lembrar o seguinte, de joule para milijoule, eu tenho que multiplicar por 10 a terceira, a transformação da unidade. Se eu quero ir de joule para milijoule, por quê? Porque 1000 milijoules é um joule. Então, para eu ir de joule para milijoule, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, que é 10 a terceira. Então, fica o quê? 9 vezes 10 a menos 2, que é o meu resultado, vezes 10 a terceira. Vai ter o quê? Vai ficar 9. 10 a menos 2 vezes 10 a terceira. Repete a base, que é 10. Soma os expoentes. Menos 2 com mais 3 dá 1. Então, eu tenho 9 vezes 10 elevado à primeira. Ou 9 vezes 10. 90. Resposta letra A.
de amor. Entendeu? Oi. Você tá aí? Você entendeu? Eu tô. Ah, meio complicado. Eu ia sugerir pra pausar a reunião e ver se eu consigo pegar a lousa. Pode Beleza. ser? Faz isso então. Faz isso. Pode parar a gravação. Então, gente, agora que o Gabriel, né, descobriu essa ferramenta maravilhosa no Zoom, só para a gente encerrar, né, esse exercício de uma maneira mais coerente, né? O que eu quis dizer é que o meu trabalho vai ser igual a minha carguinha vezes a minha diferença de potencial do ponto B para o A. Então, o que vai acontecer? Meu trabalho, né, de B para A vai ser exatamente dessa forma, né? Então, o que eu quero descobrir vai ser 2 vezes 10, né, a menos 6 coulomb aqui. E aí aqui eu vou fazer, lembrando, né, gente, que é sempre, quando eu falo de diferença de potencial, não é final menos inicial, é inicial menos final. Então, vai ser primeiro A, né, e depois... Ai, perdão. Primeiro B, depois o A. Porque o B é o inicial. Está indo de B para A. Então, primeiro B, depois o A. E aí, substituindo, como eu falei, né? A gente vai ficar assim. Esse resultado, né? Vai ficar assim no primeiro momento, que eu tinha falado para vocês fazerem. Primeiro, deixem tudo em função de D, né? Porque D, como se vale, a gente sabe que vale 1. O outro deixa em função dele. Né? Daí, fazendo essa conta, o que vai acontecer? Vou manter essa fórmula aqui de cima, para vocês verem. Tá de baixo, né? Vamos utilizando essa fórmula, só que substituindo. Aqui eu mantenho dentro do parênteses. Pega MMC. 2D. Aí faz 2D dividido por D. Sobra 2, multiplica. Fica 2K1. K1 não. QK menos. É a mesma coisa, né? O denominador, então é só repetir. Ai. Peraí. Isso. Aí fazendo essa conta, eu vou ter 2K, 2QK menos QK, QK. Aí, né? Agora eu tenho só uma coisa mais fácil de trabalhar. Então, substituo o K por 10 a 9 vezes 10 a 9. O Qzão por 2. Não, Qzão é 10. 10 microcoulomb. Mesma coisa que 10 a menos 5 coulomb. Embaixo, 2D, que a gente sabe que é 2, né? É a dupla distância aí. Esse aqui corta, porque é toda uma multiplicação. Tem o 9. Aí 10 a menos 6 com 10 a nona, 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 5, 10 a menos 2. Então eu tenho isso aqui. Só que como tudo está na unidade de medida, eu tenho isso aqui em joule. Só que, obviamente, eu não posso deixar em joule. Ele quer em microjoule. Então o que eu vou fazer é lembrar aqui de joule
para milijoule é multiplicar por 10 à terceira. Então, se eu tenho 9 vezes 10 a nona, que eu transformar, 10 a menos 2, né? Eu quero ir para milijoule, é só multiplicar por 10 à terceira. Aí, fazendo aqui, dá 90. 90 milijoule a resposta. Vocês entenderam isso? Entendeu isso, Gabriel? Ô, Vini, com o quadro ficou muito mais fácil de entender. Ah, é? É, achei bem mais fácil agora. Beleza. Então a gente vai sempre utilizar esse recurso. Mas você entendeu tudo, então? Uhum. Beleza. Então vamos para o segundo agora. Será que você não consegue compartilhar duas telas? Nossa, isso é perfeito. Então, tô pensando aqui. Ah, dá pra eu compartilhar uma e você compartilhar outra. Ah, eu acho que ao mesmo tempo não dá. Será? Deixa Será eu que dá? Eu vou compartilhar. compartilhar o quadro. O É, quadro. Tenta compartilhar. tentar Ah, não, é mais compartilhar fácil outra você, coisa aqui. é mais fácil você compartilhar o quadro. Não, mas só pra Você quer testar. parar a gravação? Vou pausar então. Bom, gente, esse outro exercício é um exercício conceitual. O que ele está me perguntando? Ele está falando assim, na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Vocês vão observar que são duas chapas aí, né? Uma positiva, outra negativa, e o campo está saindo da positiva, porque sempre sai, né, em positivo, e sempre entra no negativo. A diferença é que eu coloquei os dois aí, um saindo do outro, né? De maneira uniforme, né? E aí uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire maior energia potencial elétrica se ela for colocada em que ponto? Bom, como é Ô, Vini, energia? Oi? posso falar que eu coloquei? Pode falar. Coloquei a letra A, a primeira. É essa mesma resposta. Essa É? mesma. Ô, louco. É, é. E é por quê? Porque não só porque está mais perto do positivo, né? Mas também porque a gente tem que lembrar o seguinte: o sinal importa. Se fosse o negativo mais perto do positivo, não seria essa alternativa. Né? Se, por exemplo, eu falasse que essa carga ela é negativa e eu perguntasse, adquire maior carga, né? Maior energia potencial elétrica e eu colocasse essa mesma situação. Seria a 4 a resposta. E não a primeira se fosse negativa a pergunta. Por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte. Quanto mais perto do positivo, maior a energia potencial elétrica em valor mesmo, absoluto. Só que é o seguinte, em módulo, né? Em módulo. Mas, em módulo não, tô viajando aqui. Em valor absoluto mesmo, positivo, tipo, quanto mais perto do positivo, eu tenho tipo 50, valores positivos, 50 joule, 40 joule. E aí, quando eu vou me aproximando do negativo, eu tenho valores negativos, então 0 joules, 10, menos 10 joules, menos 20 joules, conforme eu for me aproximando. Em módulo, quanto mais eu me aproximo do positivo, vai aumentando o módulo. Quanto eu me aproximo do negativo, também vai aumentando o módulo. A diferença é o sinal. Então, se eu falasse, né, eu tenho uma partícula de carga
é negativa. Ela vai adquirir maior energia potencial elétrica quando? Aí eu tenho que olhar para aquela partícula específica, qual que seria a situação mais ideal para ela, né? Ideal no sentido assim, de correspondência de sinal, porque a gente está falando de uma grandeza escalar. A grandeza escalar importa o sinal. Então, como é uma partícula positiva, e eu quero saber a maior energia potencial elétrica para ela, eu tenho que olhar na possibilidade que deixe esse valor maior, mas também tem essa correspondência positiva. Então, a 1 é a resposta. Mas se fosse partícula de carga negativa, qual a maior energia potencial elétrica para ela? Não seria a 1, seria a 4, porque ela estaria mais próxima da natureza dela, que é negativo, e o módulo ia ser o maior, né? Tipo, o valor ia ser maior e ia ser negativo. Ia corresponder aí o sinal. Então, por isso que é a letra A resposta nesse caso. Você falou bem, né? Tá certinho. Mas, tipo, não entendi muito bem ainda por que é isso. Formule melhor, assim, o que você não entendeu, de fato, assim. Por que não é isso? O módulo, por exemplo. O módulo é eu desconsiderar o sinal, certo? Certo. Mas, como assim, tipo, deixa eu ver. Se eu ficar, quanto mais perto da placa, tanto positivo ou negativo, o módulo tá aumentando, não tá? Certo. Maior é o módulo. Maior é o módulo. Certo. Sim, então não teria sentido, por exemplo, se a carga fosse negativa, ela teria maior energia ainda no primeiro ponto da letra A, porque estaria mais perto da placa. E o módulo seria maior, não seria? Sim, o módulo seria maior, mas para esta carga em específico, porque grandeza escalar importa o sinal, entendeu? Ah, você está falando assim, tipo, do tamanho, né? Tipo, o tamanho, o módulo, né? A intensidade ia ser maior porque a distância, né, de uma placa para outra, da carga para a placa ia ser menor do que a outra distância, continuaria sendo a primeira. Só por isso, esse é o seu raciocínio. Sim, faz sentido, mas de novo, quando eu falo maior energia potencial elétrica importa o sinal. Então, para essa carga, o módulo está correto, esse seu raciocínio. Só que para eu entender esse conceito de maior, não basta um módulo, mas eu tenho que olhar o sinal também. Então, se fosse uma partícula negativa, eu teria que entender, tipo assim, o que facilita para ela dar. Porque assim, eu Ah, entendi o seu pera, raciocínio. Tipo, eu acho que eu entendi o que você está falando. Importa o sinal, certo? certo. E aí no positivo sempre cresce para cima. Então, sei lá, é 50, 60, 70, 80, 100, é isso. Isso, E no negativo é ao contrário. Então é menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. isso, isso. Você tem que entender o seguinte. Entendi. Eu entendi o seu raciocínio. Ah, a partícula está mais perto da placa positiva. E aí, logo, né, ela teria um módulo maior. Beleza, só que se você pensar no inverso, se a partícula é carga negativa, estar mais perto da carga positiva é ter um menor módulo para ela, por quê? Porque ela vai estar distante da placa de origem dela. Então, o módulo comparado com a placa negativa vai ser menor. Se o meu referencial é a placa negativa, a partícula que está mais perto da positiva, ela tem o menor módulo para mim. Assim, comparando com o sinal tem que ser relevante. Tipo assim, vamos supor, perto da placa positiva eu tenho 50 joules, que é aquela posição 1. E vamos supor que a posição 4 seja menos 30 joules. Aí você fala assim, mano, o módulo é maior.
50 joules. Eu sei, só que como a minha natureza é negativa, para mim, 50 joules é uma energia menor, uma energia potencial menor do que o menos 30 que eu tenho aqui. Sim. Você Não, entendeu isso? entendi. Entendeu? Uhum. Por isso que eu É, tenho que olhar. Uhum. esse negócio Mas se você... de pode falar, pode falar. crescer para baixo é meio estranho, né? É meio, não é intuitivo, né? Mas você tem que Não. lembrar que é o seguinte, esse raciocínio que você teve é perfeito para a grandeza vetorial. Porque grandeza vetorial, força elétrica e campo elétrico, não importa o sinal. Não importa. Tanto que a gente coloca na fórmula em módulo. Não importa. Então, assim, faz sentido isso que você falou. Quanto mais próximo ou menos próximo. Só que se eu estou analisando a energia, já é uma grandeza escalar. Tinha até um professor que brincava. Falava assim no cursinho, se é escalar, importa o sinar. E eu nunca mais esqueci. Então, você tem que ver, tipo assim, tá, é o módulo que é mais importante, mas tem que ter o sinal também. E aí eu tenho que comparar o sinal e o módulo e ver qual a melhor situação. Mas nesse caso, do exercício é totalmente intuitivo. Tipo, foi um exercício bem tranquilo, assim, tipo, porque é intuitivo e bate tudo, né? Positivo e o tamanho, assim, bate. Mas se eu tivesse uma outra situação assim, eu teria que pensar melhor. Deixa eu ver aqui. Hum, é o mesmo? Peraí. Eu abri outro. Coisa esquisita. Hum, tá. Bom, esse exercício, ele fala o seguinte, né? Considere que U é a energia potencial elétrica de duas partículas com cargas 2K e 2 menos K. São as das extremidades aí. Ele está falando que está fixa, a uma distância R, né? Das duas. Aí ele fala assim, que uma nova partícula, falei K, mas é Q, gente. Partícula Q é colocada no meio da distância entre essas duas. Ele fala assim, qual vai ser a nova energia potencial elétrica dessa nova, né, situação em função do U, né, que seria a quantidade de energia da antiga, da situação antiga, onde não existia esse Q aí no meio. Primeira coisa, a gente tem que montar a fórmula da energia e isso vai ser o nosso U, utilizando esses dados que ele me deu. Então veja se vocês concordam comigo. Ô, Vini, mas nesse Oi. caso, o, o U tem que ter dois pontos. E seriam as extremidades que ele considerou ou o quê? Então, o U é diferença de potencial, né? Sim. Não. Não, esquece que eu tô falando. É como se a minha energia potencial, lembra que eu falei que a energia depende da carga, né? Depende da interação da carga. Então, assim, eu precisaria das duas, né? Tipo, dos dois pontos, mas seria tipo uma soma, uma interação dos dois pontos. Como é que eu posso explicar melhor isso? Não é a diferença de potencial que eu estou trabalhando, porque não está tendo trabalho, essas cargas estão fixas. É isso que você precisa entender, tipo, são dois pontos distintos, mas eles estão fixos. Então eu vou
é como se eu pegasse a energia de um e a energia de outro e somasse. Como se fosse uma coisa só, as duas coisas. Você entende isso? Ou é meio abstrato para você? Mas Tipo, mesmo tendo dois pontos, ia continuar tendo, quer dizer, mesmo sem movimentação de elétrons, ia continuar tendo DDP. não, porque eu não teria trabalho. Eu não teria cinética. Eu não teria, tipo, pegando uma carga e movendo até o outro lugar. Essas cargas estariam fixas nesses lugares, elas não se mexeriam. Então, nesse caso, o exercício está trabalhando o quê? Nesse caso, ele não quer saber esse trabalho, né? Não é que nem o outro, que a gente tinha o trabalho, não é isso. Ele está querendo entender a energia total do sistema. Mas o que você precisa ter em mente é que todas essas energias não, todos esses corpos que estão nos sistemas, eles estão fixos, eles estão parados. Eles não vão se mexer, eles não vão ter trabalho. Eu quero entender a soma total dessas energias de interação entre eles. É como se eu falasse para você assim, eu tenho o meu espaço aqui, você tem o seu espaço aí. Eu não quero me movimentar até aí. Eu quero que a gente contabilize o total de energia que eu e você temos se nós interagimos à distância. É meio que isso. Ah, sim, acho que eu compreendi. É bem abstrato, mas tipo assim, não me interessa a movimentação. A movimentação não está acontecendo. Nós estamos parados. Me interessa saber a energia que eu tenho, você tem, e é essa energia, tipo, sendo interagida. É meio que isso, tipo, a soma dessas energias. Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, né? Que o meu U, que é a minha energia, não é DDP aqui, vai ser o quê? A fórmula da energia, que é a minha constante, vezes a minha carga, né? Que é 2Q, uma delas, né? E a outra é menos 2Q. Sobre a distância entre elas, que é R. Então, se eu trabalhar melhor, eu vou ter o que aqui? Os números dá para ser multiplicados e os Qs também. Então, eu vou ter menos 4Q quadrado, K e R. Vou ter isso aqui. Beleza. Só que ele fala de uma nova situação. E aí, aqui entra um pouquinho de sacada, porque é o seguinte, entra uma nova carga, só que eu não posso trabalhar com 3 cargas interagindo, sempre de duas em duas. Então, eu vou ter que montar um sisteminha, não um sisteminha, mas eu vou ter que montar várias equaçõezinhas de energia, tomando 2 a 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter nessa nova situação. Então, guardem aqui esse valor. Vou até deixar anotado em minúsculo em cima, para vocês não se esquecerem. Então, a gente viu que o U, né? Opa, o U, 4, né? Menos 4, depois eu altero ali, peraí. Ah, não vai. Ah, então essa aqui é a minha fórmula, né? Então, guarda esse valor aí. Vamos fazer a nova situação, tomando 2 a 2. Então, uma das fórmulas de energia, tomando 2 a 2, é pegando a primeira e a nova que eu coloquei no meio. E aí, como é que ficaria a fórmula dessa energia? Então, vou colocar a primeira energia aí que eu vou ter. Vai ser o meu Qzão, o meu K, perdão, o meu 2K vezes K, que é a minha carga
coloquei no meio, sobre R dividido por 2, né? Que é a minha metade aí do trajeto. Para a minha segunda possibilidade, eu vou tomar quem? Eu vou tomar a primeira e a terceira. Tomei a primeira, a segunda, a primeira e a terceira. Bom, a primeira e a terceira é o que já estava no começo, meu U. E a minha terceira possibilidade vai ser a segunda e a terceira. Então, vai ser a mesma coisa, a diferença é que aqui é menos 2Q. Mais aqui é R dividido por 2, tá? Então, na minha nova situação, eu tenho isso aqui. Tenho isso aqui como energia diferente. E aí vocês olham para isso e falam assim, meu, agora eu vou ter que somar tudo isso. Sim, vou ter que somar. Mas algumas coisas que parecem ser complicadas não são tantas. Por quê? Percebam o seguinte, eu estou somando tudo. Somando tudo. Quando eu fizer essa multiplicação em cima, o que eu vou ter? Eu vou ter 2K. Q com Q fica o quê? Q ao quadrado, certo? Então aqui eu tenho Q ao quadrado. Embaixo, menos 2Q com Q. O que eu tenho? Eu não tenho menos 2Q ao quadrado? Perdão, não é o menos 2Q que está ao quadrado, é só o Q que está ao quadrado, né? Eu tenho isso aqui. Perceba, eu tenho K aqui, K aqui. Tenho R ao quadrado aqui, R dividido por 2, perdão, R dividido por 2. Se eu tenho isso igual, o que eu posso fazer? Eu posso fatorar. Então, é como se eu tivesse uma expressão assim, multiplicando 2Q quadrado menos 2Q quadrado. Mas peraí, 2Q quadrado menos 2 é o quê? Zero. Zero vezes isso é zero. Então, no final, a soma disso com isso vai dar zero? Então, o que eu vou ter no final? Eu vou ter a situação inicial e final como iguais. Então, quando eu volto lá no exercício, o que eu vou ter? Eu vou ter nada mais, nada menos do que como resposta a minha letra, se eu não me engano, é letra D de dado. Espera aí, tá abrindo aqui. Perceba, só com fatoração eu matei o exercício. Agora não está carregando essa merda. Ah, agora foi. Só com fatoração. Eu cheguei na mesma resposta, mas eu não fui com esse raciocínio. Aliás, eu nem sabia que era esse o jeito de pensar. Pois é, você chegou também em O como resposta? Sim, mas foi tipo nada a ver, de acordo com o que você falou, porque eu pensei assim, Pode que as falar. extremidades, elas eram o que fazem a DDP. Então, aquela carga com a outra, né, ia resultar na DDP. Uhum. E colocar uma carga no meio não ia fazer diferença. Ia continuar a mesma DDP. Porque ia ser a mesma coisa. Só que você tem que ver o seguinte, tá errado esse raciocínio, porque assim, na DDP só importa final e inicial. Então assim, se a gente fosse pensar em algo da DDP,
teria sentido isso que você falou, mas eles estão fixos. Olha lá, com cargas 2Q menos 2Q fixas, estão fixas. Se estão fixas, não tem, está em equilíbrio eletrostático esses corpos. Não tem trabalho aqui. Entendeu? Não tem. Sim. Não tem trabalho. Quando você fala, vou até voltar, a resposta, gente, é a letra D, tá? Pra eu ter explicado. Vou voltar naquele exercício que eu fiz antes, para você ver a diferença dos dois. Trabalhar por comparação é muito importante. Ver aquele primeiro que eu fiz. Ai, agora apareceu um outro que eu vou fazer depois. Ai, peraí. Que chato. Deixa eu ver aqui. Guarda aí. Vou comparar algo. Guarda essa informação no seu cérebro. Deixa eu Tá ver bom. aqui. Ah, será que é essa merda? Acho que é. Pera. Não. 5 do 8, isso mesmo. Ah, vou comparar, vou comparar. Vou. Não é essa ainda. Que bosta. Nossa, agora que eu não tô querendo que apareçam os exercícios, Então, aparecem os outros. Guarda a informação. Vou comparar, vou comparar. Necessito comparar. Ah, eu acho que é essa. Agora vai. Agora vai. Ah, foi. Nesse caso, eu não tenho o corpo que eu estou analisando, que é importante para mim, é o corpo, a carguinha. É a carguinha que é importante para mim. Se a carguinha vai movimentar, então a carguinha não está em equilíbrio eletrostático. A carguinha está se movimentando do ponto B para o ponto A. Mas o Qzão está fixo. O Qzão não tem DDP. O Qzão tem uma quantidade de energia fixa, ele está parado. Ou a carguinha Qzinho que vai se movimentar do B para o A. Então tem diferença, entendeu? Uma coisa é o trabalho, essa coisa do trabalho. Mas a outra coisa é a análise de saldo de energia dos dois espaços. Então, sim. assim, eu poderia ter uma carga fixa no ponto B e uma carga fixa no ponto A. É o exercício anterior que a gente acabou de fazer. Aí eu ia estudar o quê? A energia total daquele sistema. E aí cada lugar teria um potencial. Assim como B tem uma energia específica. Né? A uma energia específica. Qzão uma energia específica. Aí eu teria que ver o total entre eles aí, né? Só que assim, cada um teria um potencial. Só que eles não se movimentariam entre si. Eles estariam parados. Então eu não teria trabalho. Eu não teria diferença de potencial. Você entendeu a diferença entre os dois? Tipo, no exercício anterior, se fosse na realidade mesmo, aquelas cargas iriam se movimentar, certo? Certo, certo. Ah, sim. É porque eu só não prestei atenção mesmo. Porque esse seu conceito que você tentou explicar, né? De que as cargas elas estão paradas, não estão se movimentando. Tipo, eu tenho em mente. É que o jeito que o exercício falou não me recordou isso. Porque eu tô acostumado a Uhum. trabalhar com exercícios assim, que a carga tá parada e pede outra coisa, mas é que a estrutura do exercício não me fez lembrar disso. Eu achei que era DDP, que estavam se movimentando. Sim.
Sim. Bom, vou voltar para os outros dois que a gente vai terminar. Bom, gente, já estamos terminando. Um deles, que é o... Tem um que envolve cálculo e um outro que é mais conceitual, né? O que acontece? Deixa eu ver aqui. Não vai abrir essa merda. Ah, não. Pode ir carregando. Carregue, carregue, carregue. Sabe o que eu descobri esses dias que eu não sabia? Mano, eu fiquei chocado. Você sabe como que formou a Lua? Você tem ideia de como formou a Lua? Foi um asteroide, alguma coisa assim que bateu na Terra e aí arrancou um pedaço dela? Mano, eu nunca soube disso na minha vida. Eu nunca soube disso. Nunca. Eu fiquei chocado. Eu fiquei sabendo aqui há poucos dias que existe um planeta chamado Theia e que esse planeta orbitava em torno da... Ele foi formado junto com a Terra, né? E ele orbitava meio que tipo em torno da Terra, mas numa órbita bem zoada. E em determinado momento, ele colidiu com a Terra. E aí uma parte dele se fragmentou, juntou com o núcleo da Terra, e outra parte nessa colisão ele arrancou da Terra, e aí o que sobrou dele e o que ele arrancou da Terra se juntaram e virou a Lua. Eu fiquei assim, meu Deus! Eu achava que era uma coisa, sei lá, um satélite que se aproximou da Terra e começou a entrar em órbita. Eu falei, gente, eu não acredito que foi isso que aconteceu. Tipo, Não, eu eu fiquei já sabia chocado. disso aí. Não, mas parando pra pensar, então a Lua, ela tem, como eu posso dizer, a, a Lua tem a nossa história, né? Tipo, tem Terra nossa. Não sei se você entendeu. Sim, sim. E uma coisa que eu parei pra pensar, que nunca teve sentido, tipo assim, eu nunca tive essa percepção, é que, mano, a noite nada mais é do que a gente tá vendo o universo como é. Isso é assustador. É muito assustador. Porque, assim, eu, eu quando penso que, tipo, a gente é insignificante perante o que é o universo, eu fico pensando, mano, e se tudo isso, de repente, voltar? Porque a gente está expandindo, né? Big Bang ainda está acontecendo. Falam Sim. que chega num limite do Big Bang e que tudo vai voltar numa velocidade muito rápida. Eu fico pensando, mano, e se o universo agora, nesse exato momento, vai voltar? É bizarro pensar nisso. Sério que Tipo, ele vai toda essa voltar? expansão que é, Sério que ele vai voltar uma hora? falam que, tipo, tem teoria que fala que, tipo, ele tá expandindo, 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 só que vai chegar uma hora que, tipo, vai ter um limite isso. Tem uma teoria que é teoria é, elástica, alguma coisa assim, tipo, eu não lembro o nome agora. Mas, tipo assim, tem uma curvatura. O universo, ele tem uma curvatura. Então, tipo assim, vai chegar um tempo que essa curvatura, ela vai, tipo, chegar no seu limite, e aí vai tudo voltar, tipo, de repente, numa velocidade muito rápida, tipo, que a gente não consegue nem imaginar, e vai voltar a ser aquela massa compacta de novo, que foi um dia. É bizarro pensar nisso, mano. É E depois vira o bizarro. quê? Depois não vai ter mais nada? Sei Nunca mais vai lá ter o que vai universo? existir. Tá Eu não louco. sei, eu não sei. É bizarro pensar nisso. É Sabe uma bizarro. outra coisa bizarra? Tipo, pensar em que um dia não existiu nada, sabe? Que é difícil pensar em nada. É muito loucura. Eu penso muito em. Eu tenho medo do nada. Eu acho que eu tenho medo.
Eu tenho medo do universo porque eu sei que tem parte do universo que não tem nada. E eu fico imaginando, o que é não ter nada? Então, É, pensar nisso. mano, é bizarro pensar nisso, tipo, vácuo. Eu tenho medo do vácuo. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que o vácuo é tipo um ralo que suga as coisas, não sei por quê. Acho que é porque eu pensei, tipo, impressão a vácuo. Daí faz aquele barulho meio de sugar, assim. Eu fico imaginando um universo fazendo isso, tipo, sugando as pessoas. E eu fico com medo, porque é um ralo gigante, sugando tudo. É bizarro pensar nisso. É bizarro. Os buracos negros, por exemplo, na teoria são isso. São ralos gigantes que não tem ruído, né? Tipo, longe, assim, perto, acho que deve ter, sei lá. Que sugam as coisas. É bizarro. É bizarro. Enfim. O negócio da noite que você falou também, fiquei pensando agora. Que a noite nada mais é que o universo, né? Que a gente vê. É tipo um reflexo do universo. Porque não tem Sim. atmosfera, né? Não é que não tem atmosfera, não tem o sol. Então, tipo, não tem atmosfera. Não tem o sol. Então, assim, a gente não vê a interação do sol com o universo. A gente vê só o universo. E é Sim. bizarro pensar nisso. É bizarro pensar que essa cor estranha, esquisita, sei lá, a gente aprende que escuro é horrível e a gente vê que o universo é escuro. Ai, é muito bizarro pensar nisso. Tipo, deve Ai, ser me muito dá aflição. legal viajar pro espaço, né? Se um dia Eu isso tenho fosse medo, possível. né? Eu nunca viajaria pro espaço porque eu tenho medo de eu não conseguir voltar, entendeu? E aí eu ficar vagando pelo espaço. Sei lá, é bizarro pensar nisso. Morrer no espaço. É, porque não vai ter oxigênio. Como será morrer no espaço? Será que alguém já morreu no espaço? Deve ter sido muito triste, né? Porque a pessoa não ia fazer nada. Ia só ficar ali parada. Não, eu fico pensando o seguinte: a primeira vez que foram para a Lua foi o astronauta lá com aquele tanque, né, de oxigênio e tal. Mas como é que eles sabiam que na Lua não tinha oxigênio? Se naquela época, acho que não, eles tinham mandado uns satélites, né? Mas eu não sei se a gente tinha tecnologia para identificar se tinha ou não oxigênio. É bizarro pensar nisso, tipo assim, dá a impressão que alguém morreu nessa merda. Não, e como é que eles sabem da atmosfera de Júpiter, Urano, Netuno? Como é que sabe de umas coisas assim também? Não, tipo, eu acho que o satélite já chegou, né? Eu acho que o satélite mais coisa que a gente tem, mais antigo, ele passou pro Plutão, alguma coisa assim há pouco tempo, assim, tipo, tudo que o resto que a gente tem é tipo zoom, assim, tipo ampliação de imagem. É bizarro pensar nisso, é muito louco pensar nisso, Sim. porque tipo, a gente sabe que existe muito mais coisa e tipo, a gente não tem dados para essas coisas, mas a gente acha que é. E se, tipo, a expansão, que falam que vai durar bilhões de anos, aí já entra o terraplanismo, né? Aí já entra as teorias conspiratórias. Mas e se a expansão, que tipo, vai durar bilhões de anos, acabar no próximo segundo? É bizarro, enfim. Então a Não gente tenho pode nada parar de. de existir a qualquer momento. Sim, isso é horrível. Isso é horrível. Ai, meu Deus, de novo essa imagem. É horrível pensar nisso. Sim. E Você tem tipo, medo da o mundo é morte? muito pequeno, né? Em comparação ao universo.
Sim, A sim, nós gente. não somos. Sim. Você acha que alguém criou tudo isso? Eu acho que sim, que foi um mero acaso. Eu acho que tudo é um mero acaso. Tudo é um mero acaso. Ah, não sei, viu? É porque parando pra pensar assim, tipo, a gente nem sabe direito o que que tem depois da Via Láctea. Sabe que tem outras milhões, né? Mas nós nem conhecemos outros planetas de outras galáxias. E tem milhões de galáxias. Nossa, tipo, muito, muito doido ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu fico pensando, tipo, mano, não sei se você já viu a teoria dos multiversos. Falam que, tipo, existem universos espelhos. Ah, você Então, falou tipo disso. assim, tipo, mano, se, a- se eu tô aqui, existe um outro universo, que existe o planeta Terra, e que eu também estou lá. E eu posso ser completamente diferente de quem eu sou aqui. E eu Tipo, penso muito nisso quando eu falo de passado, de tempos. Dá a impressão que o que eu fiz no passado ficou registrado em algum lugar no universo. Dá essa impressão. Não sei porquê, mas dá. Então, tipo, tudo que eu acumulei até hoje, tipo, quem eu era 10 anos atrás, em algum lugar do universo eu tenho essa resposta. Não sei, mas dá a impressão. É bizarro. É bizarro. essa Mas teoria fala. do multiverso, ela fala que existe outros universos, como é? Por exemplo, existe você no planeta Terra, só que em outra galáxia, ou é tipo, sei lá, não sei explicar, tipo, é na galáxia, em outra galáxia, sem ser a Via Láctea, ou um outro mundo, assim, né? Se eu posso dizer assim. Então, os multiversos seriam. Não trabalharia não seria diferente. Seria um universo igual. Seria uma parte do universo em que a Via Láctea está, né? Clonada. Seria clones. Clones do que a gente está vivendo. Clone. Tipo, a Via Láctea tá do mesmo jeito. Imagina, tipo, várias vezes clones da Via Láctea. Vários clones de Via Láctea. Vários. E aí Então em dá pra gente cada. achar, né? Esses clones. Sim, só que, tipo, eu acredito, mas isso é coisa minha. Eu acredito que esses clones guardem tempo. Tipo, alguns são do futuro, outros são do passado e outros são coisas aleatórias. Tipo assim, seria eu no presente agora, só que vivendo uma outra coisa diferente. Mas eu existiria em todos esses lugares. Todos, todos, todos. Todo mundo que existe existiria em todos esses lugares. Só que eu teria passado, futuro, do que eu estou vivendo aqui nesse universo, e ao mesmo tempo eu teria outras possibilidades de passado e futuro e presente para outras possibilidades. Tipo, seria uma coisa infinita. Infinita, tipo, não infinita, né? Obviamente que o universo teria um fim nisso, mas é um fim que eu não consigo nem imaginar. Mas, tipo, é muito louco pensar nisso. Tipo assim, o que eu já vivi ficou registrado em algum lugar no universo. O que eu vou viver já está registrado em algum lugar do universo. Mas se eu fosse um pouquinho diferente, sei lá, tipo, se eu tivesse nascido ao invés do dia 10 de março, eu nascesse no dia 11 de março, eu teria um outro passado, um outro futuro e um outro presente. E para cada alteraçãozinha que eu tivesse ao longo da minha vida, ia ser um novo multiverso que ia aparecer. É bizarro pensar nisso, tipo, possibilidades infinitas. Sei Muito. lá.
Só de É ter, muito. tipo, milhões de possibilidades com você nascendo em cada dia do ano. Já pensou? Sim, teria essa possibilidade. Ou a possibilidade de eu nascer no mesmo dia do ano, mas acontecer alguma outra coisa comigo, e, tipo, sei lá, no universo eu posso ser um deficiente físico. No outro universo eu posso não me chamar, tipo, Vinícius. Tipo, eu posso me chamar, eu existo como esse corpo, enfim, mas eu, sei lá, posso me chamar, sei lá, Adriano. Você, tipo, em um universo você pode ser chamado, sei lá, de 2T, entendeu? Uma pena que a gente No nunca vai descobrir universo, isso, né? tipo, no universo, num multiverso, você já tá casado com a Giovanna. No outro universo, já estão tendo filhos. No outro, você nem conheceu a Giovanna. Tem um universo que, tipo, provavelmente você não vai conhecer a Giovanna, porque a Giovanna tá em outro lugar dentro desse universo e que, tipo, dificilmente vocês se encontrariam. Mano, é muito doido, tipo, teria a possibilidade pra tudo, 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 tudo. E eu não consigo pensar, tipo, não consigo mensurar, não consigo. Parecem variáveis infinitas. Não consigo, não consigo. É A louco, matemática não dá é conta de muito louco, explicar isso. é muito louco, velho. Não, mas é foda imaginar o cara que descobriu isso, né? Tipo, propôs isso, né? Propôs. Pena que eu acho que a gente não vai Nossa, descobrir isso um dia. Pelo eu menos acho não que a não. gente. Eu acho que não. Será que alguém vai descobrir isso um dia? Eu queria estar vivo até lá, né? Pra saber. Sim, provavelmente não estaremos. Uma pena. Né? Deixa eu ver aqui. Mas depois você pesquisa multiversos e dá uma lida. É bem legal a teoria. Bem legal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Ai, mano, de novo. Ai, que bosta. Só complicação com isso aí. Ai, eu tinha nomeado, aí não apareceu nada. Aí agora Por que você não coloca em um arquivo só? é mais fácil eu colocar em ordem. Esse já foi, esse já foi, e eu acho que esse também. Deixa eu só confirmar. Ah, esse não foi. Ah, bom, gente, continuando. Fala assim, ó, duas esferas metálicas, 1 e 2, de raios R1, R2, sendo R1 marca R2, estão ambas eletrizadas positivamente. Ligando as esferas por meio de um fio condutor. Após atingir o equilíbrio eletrostático, designemos por Q1 e Q2 cargas em cada esfera, e V1 e V2 o potencial de cada uma. Podemos afirmar que... Qual alternativa você colocou nessa? A letra A. Qual letra? Letra A. Letra A? Isso. Bom, então, só que ele fala, né? Após atingir o equilíbrio eletrostático. Então, se houve equilíbrio eletrostático, entre 1 e 2, não tem mais diferença de potencial. Então, o meu potencial em 1 e o meu potencial em 2 é o mesmo. Então, eu só posso ter como alternativa COD. Aí,
A resposta é a C, né? Porque como um é maior que 2, né? E aí se distribui as cargas proporcionalmente ao raio. Mas Só que eu sei. como assim? Pode falar. Tipo, esse negócio de distribuir as cargas proporcionalmente ao raio. Sim, justamente. Então, o Q1 sempre vai ser maior que Q2, tá certo? Certo. Mas se um tem mais carga que o outro, consequentemente não tem mais tensão, potencial elétrico que o outro, não tem relação a isso? Então, só que você tem que pensar o seguinte. Se um tivesse mais potencial que o outro, eu teria uma diferença de potencial. Porque os dois estão conectados. Você concorda comigo? Os dois estão conectados? Sim, sim. Como é que eu. Exato. Como é que eu vou ter fluência de elétrons com algo que atingiu o equilíbrio eletrostático? Não tem como. Equilíbrio eletrostático é justamente quando não tem como você transferir elétrons. Como que você faz para parar de transferir elétrons? Não tendo DDP. Então, 1 e 2 não pode ser diferente. O Ah, potencial. assim, sim. Não pode, Eu acho que eu não pode entendi, ser. mas o fato de um ter mais elétrons que o outro não influencia em nada? Em potencial, não. Em potencial, não. Deixa eu pensar. Por um ter mais elétrons que o outro, deixa eu pensar. Teria sim influência, mas não em potencial. Eu teria campo elétrico diferente? Eu acho que sim. Eu teria campo elétrico diferente. Q1, Q1, né? Isso. Q1 teria mais, né? Mais elétrons. E aí, por eles terem mais elétrons, eles teriam. Mais elétrons não, né? Mais carga. Por eles terem mais carga, eles teriam uma influência de campo elétrico e força maior no espaço, assim, tipo, em volta. Diferente de Q2. Mas como eles estão conectados, é como se fosse um corpo só. Então não tem diferença, tipo, né? Tipo, não tem diferença, porque atingiu também o equilíbrio eletrostático. Não tem nenhuma bomba, né? Não tem nenhum gerador, não tem nenhum receptor que está gastando essa energia, não tem nenhum gerador que está gerando energia. Então, tipo, eu não tenho essa renovação de energia para criar essa DDP a todo instante. Não tem essa bomba. Chegou no ponto que igualou as duas coisas. Então, tipo, é como se tudo isso virasse uma coisa só que se distribui mais naquilo que tem mais espaço. Por isso que Q1 tem mais carga do que Q2. Só que o potencial se distribui pela superfície. E como é uma única superfície, porque atingiu o equilíbrio eletrostático, então é como se fosse. Você pode pensar isso também, viu? Tipo assim, por exemplo, duas cargas fixas. Você pode pensar como que essas duas cargas estivessem unidas por aquela distância. Tipo, como se fosse tipo, duas cargas fixas e um cordão unindo elas. Esse raciocínio é legal também para você entender que tipo, tudo é meio que se tornasse um único corpo. Então eu vou calcular a energia desse corpo, uma coisa mais ou menos assim. Porque a energia, né, precisa tanto do Qzão quanto do Qzinho. E aí o potencial seria igual também, nesse caso, justamente por conta desse fio que está unindo, né? Ah, sim, o fio Mas eu faz acho que não com que teria. fique uma coisa só.
Isso, mas não teria sentido o que eu falei do... não teria sentido, tipo, unir aqueles exercícios, porque daí você poderia achar que, tipo, ambos teriam o mesmo potencial. E não. É que nesse caso, sim, porque ambos estão conectados e atingir o equilíbrio eletrostático entre eles. Mas naquele exercícios que a gente fez, que estava parado, ambos já estavam parados. Tipo, não foi algo que derivou de um processo entre eles. Então, o potencial dos dois já eram diferentes. É que naquele exercício não interessava a mudança de carga, né? Tipo, a movimentação de carga. Mas nesse aqui também não precisa disso, mas tipo, não tem nada a ver. Então, assim, a resposta é a letra C. O que acontece? Tem algumas correções na internet que tá a letra B. Só que não tem sentido ser a B. Porque ele fala que Q1 é igual a Q2, que a carga é a mesma. Não tem como a carga ser a mesma. Porque, tipo, são áreas distintas. Então não tem como, tipo, uma área que é maior acumular a mesma quantidade de carga que uma carga que é menor. Não tem espaço para isso. Tipo, os elétrons não tem espaço. E aí ele fala que ele meio que dá o raciocínio contrário, tipo, V1 é maior que V2. Não tem sentido, porque se tivesse, não teria, teria uma DDP aí. Se tivesse DDP, não teria equilíbrio eletrostático. Né? A definição de equilíbrio eletrostático é quando eu não tenho esse trânsito de elétrons livres. Então, se eu não tenho trânsito de elétrons livres, eu não tenho corrente, eu não tenho DDP. Então, assim, não tem sentido, né? Tem muitos sites que deram a letra B. Eu até fiquei, na hora que eu vi a correção, eu falei, nossa, mano, será que eu pensei em alguma coisa de errado? Mas realmente não tem sentido ser a letra B, porque não tem como se manter um corpo em equilíbrio eletrostático sem DDP, perdão, com DDP. Então, não pode ser a letra B, assim. Vini, Mas eu fiquei com bastante dúvida mesmo, tipo, nessa questão, porque a correção não bateu com aquilo que eu fiz. Tipo, em alguns sites eu encontrei a letra C, mas em outros sites, assim, que são sites geralmente que eu pesquiso as coisas e tal, deu a letra B. Então eu fiquei bastante confuso, assim, tipo, se você até quiser depois perguntar para o seu professor e tal para ver isso, mas mas não pode falar. não, mas eu acho que não tem como mesmo saber, porque o corpo é diferente, né? Os dois corpos. Isso, são diferentes, exato, tipo, são diferentes, estão unidos, né, agora, tipo, se tornaram um único corpo, mas eu tenho uma região desse corpo que é maior que a outra, se a gente for pensar nisso. Então não tem como, mano, não tem como. E eu vi, tipo, em sites confiáveis, assim, tipo, não é confiáveis, é tipo assim, sites que geralmente eu confiro o meu raciocínio para ver se está certo. E o site tinha pessoas que colocaram isso como. É um site assim. Eu não sei se você já viu, é o Brian, né? Que fala Brian lá. Tipo Ah, tá. assim, Eu acesso não, toda hora isso aí. é muito bom esse site, é muito bom. Mas se você jogar essa questão no Brian, ele vai dar a resposta à letra B, mano. Aí você fica assim, mano, por que que é letra B? Não tem sentido algum ser letra B. Ah, E é não, fica engraçado que assim, tranquilo. quando a pessoa. É engraçado que quando a pessoa responde certo, eles dão 5 estrelas.
Em todas as pessoas que responderam essa questão, deram a letra B, eles deram 3 estrelas, 2 estrelas. Então não é tão confiável assim. Mas é bizarro pensar que, tipo, qual o raciocínio, sabe? Mas assim, de qualquer modo, para você ficar mais tranquilo, eu sugiro você tenta perguntar para alguém confiável mesmo, tipo, um professor e tal, ver o que que ele responde. E aí, se tiver errado esse raciocínio, você me passa. Mas sério, tipo, eu fiquei pensando, e pra mim é a letra C, mano. Assim, tipo, na hora, assim, C, entendeu? Mas é foda, Aquele assim. site lá, às vezes ele erra mesmo. Já teve algumas vezes que eu consultei nele e tava errado de fato. É porque é pessoas que Não. respondem, não é tipo o site mesmo. Sim, é que geralmente são profissionais que respondem, né? Tipo, tem muita gente que é profissional mesmo, tipo, aparece às vezes lá escrito professor, professora, né? Aí você fica assim, ah, mano, a pessoa fez faculdade, entende do assunto, né? Mas não, tipo, roda. Mas vamos pro último exercício, pra gente já ir finalizando. A turma erra mesmo física, né? Aquele exercício do quadrado mesmo, tipo, que a gente fez semanas passadas, mano. Eles deram um resultado super bizarro, tipo, ai, usa a fórmula de diagonal de paralelogramo, reto retângulo. Tipo, mano, aquilo era um quadrado, não era uma figura tridimensional. Não tem sentido aplicar uma fórmula de figura tridimensional. Realmente, tipo, eles falham de vez em quando, né? Deixa eu ver aqui. É esse site que eu uso para pegar umas respostas de matemática, às vezes. Não, ele foi. Ah, ele é muito bom. Eu sempre consulto ele, tipo, mas sei lá, mano. Às vezes dá umas coisas assim, umas contradições fortes. Deixa eu ver. 5, 5, 5. Acho que isso aqui já foi tudo. Hum, no final acho que também foi, eu não tenho certeza. Tem 3 imagens aqui. Eu acho Ô que Vini, foi. Fala. você conhece de componentes? O capacitor em específico, Hum, conhece? você Entende conhece o assim? quê? Capacitor. Você conhece o capacitor? É, Matéria de ensino médio, tipo, especificamente assim, não conheço. Fora aquelas coisas que eu te falei, né? Mas assim, não conheço muito a fundo, mas qualquer pergunta. então, é que capacitor ele é um componente eletrônico que usa em circuitos e tudo mais. E o Assim, funcionamento hum, dele é a base de energia. Ele funciona armazenando energia na forma de campo elétrico, campo eletrostático. E para você entender o funcionamento dele, usa muito o conceito de energia potencial elétrica, porque ele meio que armazena ela e depois libera. aham, uhum. Aí eu achei que você ia conhecer, saber o que que ele é. Não, tipo, entender o funcionamento dele fora daquela. Eu sei que ele é muito utilizado, tipo, ele foi, né? Tipo, uma das aplicações dele é os teclados de computador. Sim, Eu achava que era de celular também, mas não é, né? A gente viu que não é. Mas teclado de computador funcionava a partir disso. E eu sei as propriedades dele no circuito, assim, de uma forma geral, tipo, que a gente pensa, né, que é resistor,
Um paralelo é a capacitor em série, né? Meio que inverte assim, a relação, né? E faz sentido, né? Porque um está querendo armazenar, o outro está querendo gastar, né? O outro quer gastar, transformar em potência, em dissipar essa potência, né? E o outro quer armazenar mesmo, né? Então é diferente, bem diferente. Bom, a gente Aí, vai... tipo, não, Oi? pode ir. Tá bom, já tá gravando? Sim. Tá, então eu vou só terminar, daí a gente conversa. Bom, gente, esse último exercício é um exercício que vai envolver vetor, né? Então a gente precisa aí relembrar sempre dos vetores. Ele fala assim, um corpúsculo eletrizado sai do repouso devido à ação de seu peso e de um campo elétrico uniforme. Bom, quando ele fala seu peso, ele está falando do quê? Do campo gravitacional. Ele tem uma força-peso, que a gente sabe que é a força da gravidade, mas a força da gravidade é a massa vezes a gravidade. Existe um campo gravitacional, essa gravidade. E tem o campo elétrico. Então são dois campos que estão interagindo. Ele fala, né, que a gravidade a gente tem que intuir, né, que é vertical para baixo, e ele fala que existe um campo elétrico uniforme e horizontal. Então, a direção entre esses dois campos é o quê? É ortogonal, né? Ortogonal não, é perpendicular, forma 90 graus. Aí ele fala assim, a direção do movimento, ou seja, eu estou me movimentando como? 60 graus com a vertical. Então eu estou me movimentando 60 graus com a força-peso, né? A razão entre a força elétrica que age sobre o corpúsculo e seu peso e a força-peso é de... Bom, a gente precisa saber que a razão, a gente precisa fazer uns desenhos, né? Senão a gente não entende esse exercício. E aí, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, a gente tem um corpo, tem a carga, né? E a gente tem uma força elétrica, porque ele está num campo elétrico. E a gente tem uma força peso, porque a gente está, né, num campo gravitacional aí. A gente tem dois campos interagindo. A gente tem que intuir, né, que se a força peso é vertical para baixo e força elétrica eu coloquei para a direita, mas poderia ser para a esquerda, é horizontal. Entre elas eu tenho o quê? Ângulos de 90 graus. Bom, o que ele me conta? Ele me conta o seguinte. Ele me conta que eu me movo a 60 graus, então a minha trajetória é uma trajetória meio parabólica, inclusive. Me movo a 60 graus. Eu faço a derivada, né? É bom fazer uma derivada aí para traçar um vetor tangente a essa trajetória para a gente poder trabalhar com ela. Então é como se eu me movimentasse, na verdade, dessa forma, tá? E ele fala que entre a direção do meu movimento e a minha força-peso, eu tenho um ângulo de 60 graus. Mas eu sei que tudo entre a força elétrica e a força-peso é 90. Então sobra 30 para cá. Então, a minha direção, como movimento, ela está a 60 graus da força-peso e a 30 graus da força elétrica. Bom, ele está me pedindo o quê? A relação entre a força elétrica e a força-peso. Bom, decomposição de vetores. Se eu quero sair do vetor resultante, que é, no caso, aí, o vetor da minha direção, né?
se eu estou saindo aí do vetor resultante, eu quero ir para a força elétrica, eu tenho que passar pelo ângulo de 30 graus. Eu tenho que cortar o ângulo de 30 graus. Então, é como se eu tivesse essa força resultante na minha direção, para não sei quanto que é, vezes o cosseno de 30 graus. Isso é o quê? A minha força elétrica, em função da força resultante. A minha força peso também pode ser colocada como função da resultante. A diferença é que o ângulo que vai ser cortado para ir da resultante para a força peso é 60 graus. Então, o ângulo que vai cortar é 60. Cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 60, que é meio. Como que eu faço essa divisão? Lembra que divisão de fração, eu copio o primeiro, né? Inverto o segundo. Fica o quê? É uma multiplicação. Isso cancela com isso. Raiz de 3 é a minha resposta. Bom, tem uma maneira mais fácil de fazer, que eu gosto muito, que é o seguinte. Tem essa divisão de fração, certo? De cima por de cima, de baixo por de baixo. Perdão, extremidade com extremidade, meio com meio. Então, 2 vezes, sempre vezes, tá? Então, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Chega no mesmo resultado. Raiz de 3. Né? Total dessa conta aqui. Então, minha resposta é raiz de 3. Vocês entenderam isso? Entendeu, Gabriel? Entendi Tá mais ou aí? menos. Não entendeu? Mais ou menos. O que você não entendeu, assim, tipo... O que mais pegou pra você? Foi o cálculo, assim, meio complicado, esse tipo de coisa, mas eu vou tentar rever a aula. Beleza, mas é isso, entendeu? Tipo, eu coloquei em função da resultante, porque a resultante vetorial é aquela que está no meio. E aí, toda vez que eu saio da resultante e eu vou para a direção que eu quero, né? Seja horizontal ou vertical. Se eu corto um ângulo, é cosseno daquele ângulo. Vai ser a força resultante vezes o cosseno daquele ângulo, vai me dar a componente que eu quero. Então, se por exemplo, eu tenho uma coisa assim, né? Às vezes ele não vai me dar esse outro ângulo. Às vezes nem é interessante de trabalhar. Então, assim, essa força resultante aqui. Essa aqui é a minha resultante. Aí ele fala, tá meio zoado o desenho, mas beleza. Eu tenho o que? Fx aqui e Fy. Aí ele fala, o ângulo entre a componente horizontal e a resultante é 45. E o que acontece? A minha resultante, para eu descobrir Fx, vai ser sempre o quê? A força resultante vezes o cosseno de 45. Por que cosseno? Porque para eu ir da resultante para a componente, eu passei pelo ângulo, eu cortei o ângulo. Então, é cosseno. Então, a minha força que eu quero descobrir na minha direção, né, no caso horizontal, vai ser a força resultante vezes o cosseno. E a minha direção vertical? Bom, para ir da resultante para a vertical, eu cortei 45? Eu não cortei 45.
sem cortar. Se é sem cortar, então é a força resultante vezes o seno, sem cortar, de 45. Coincidentemente, cosseno de 45 e seno de 45 é igual. Então, essas duas forças vão dar iguais, porque o ângulo é 45, e faz sentido, né? Porque entre elas é 90, 45 em uma, 45 em outra, vai dar igual as componentes. Mas naquele outro exemplo não deu, né? Então, sempre quando eu passo pelo ângulo, cosseno do ângulo. Então, eu vou dar um exemplo mais claro. Ó, falo que a minha força resultante, vamos supor, força resultante, Gabriel, é 13. Aí eu falo para você assim, ó, eu quero decompor essa força na direção vertical e na direção horizontal. E o ângulo entre a resultante e a vertical é 27 graus. Então, eu tenho uma componente horizontal, que geralmente eu chamo de Vx, né? Lembrar de função aí, x que está na horizontal, e y que está na vertical. Se eu falar assim, Gabriel, fala para mim como é que fica Vx, o que você responde para mim? Em função do 13, que é a força resultante, o que você responde? Vx, não sei. F vai ser a resultante vezes, para eu ir da resultante para Fx, né? Passou pelo ângulo de 27 ou não? Repete, por favor. Tá. Para eu ir da força resultante, que é o 13, nesse caso, até a Fx. Eu passei pelo ângulo de 27? Não, não passou. Não passei. Então é o quê? É a força resultante vezes o seno, sem cortar o ângulo, sem cortar o 27. Agora, nesse caso, Fy vai ficar como? Vai ficar a minha força resultante. Vezes Eu cosseno. cortei? Isso, muito bem. Mas perceba que é o seguinte, esse ângulo, deixa eu fazer uma inversão aqui, esse ângulo, Gabriel, de 27, ele não estaria, ele poderia estar da forma mais convencional que ele aparece. Ele podia estar aqui, ó. E aí alteraria. Supor que aqui continua 13. Como é que ficaria Fx agora, Gabriel? 13 vezes cosseno. Muito bem. E o E Fy, Fy ia ficar 13 vezes seno. muito bem. Mandou bem. Você já sabia disso? Não, na verdade, eu nem sei o que é cosseno, seno, essas coisas direito. Você não sabe? Rapidinho. Rapidinho, fica aí, fica aí. Sei que você tá morrendo de sono, mas ó. Resultante, certo? Você concorda comigo que isso aqui, ó, é isso aqui? É igual? Você concorda? Sim, sim, Foi pra cá, certo? certo. Apaga. Apaga isso aqui. O que isso aqui tá te lembrando? Pera aí. O que isso aqui tá te lembrando? Um triângulo retângulo. Certo. O que isso aqui é? É a hipotenusa. Certo? Certo. Então, uma outra forma de eu descobrir? Concorda comigo? É, faz sentido, faz sentido. Se eu tenho
essa medida e tenho essa, eu quero descobrir essa, porque às vezes, pensa comigo, às vezes, o que ele pode fazer? Ao invés de ele dar o ângulo para eu decompor a resultante, ele me dá a resultante e o valor de uma outra componente. Fala assim, a resultante vale 13. A componente vertical vale 12. Quanto que vale a componente horizontal? Você não tem como você usar aquela decomposição que eu expliquei. Você vai ter que usar o quê? Pitágoras. Entendeu? Pitágoras é bem mais fácil. Nossa. É fácil, mas decomposição, né? Porque o triângulo retângulo, Gabriel, eu posso fazer o quê, né? Tipo, o que é? Esse ângulo aqui, né? Esse Isso. ângulo aí. Perceba, é o ângulo entre a minha resultante, geralmente a diagonal, e a minha horizontal. É o mesmo raciocínio. Aqui, você concorda comigo que seria o cateto adjacente ao ângulo? E aqui seria o cateto oposto? Sim. Aí, então, ó, você ver como é que bate. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Faz sentido. Porque para eu ir da hipotenusa para o cateto adjacente, eu cortei o ângulo. Então faz sentido. Cateto adjacente dividido por hipotenusa é igual a cosseno. E cateto oposto eu não cortei. Então cateto oposto dividido pela hipotenusa vai me dar seno do ângulo. Você entendeu isso? Mas então, o que é esse cosseno? Cosseno é uma medida que vai me revelar o quê? A divisão. A divisão da medida do cateto adjacente ao ângulo que eu estou analisando, dividido pela hipotenusa. É uma razão. Cosseno é uma razão. É uma razão, uma divisão. Razão e divisão. São sinônimos. Então, é uma divisão entre a medida do lado adjacente ao ângulo, ou seja, do lado que passa pelo ângulo, a medida desse lado dividido pela hipotenusa. E o seno é a medida do lado que não passa pelo ângulo, que está oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, seno e cosseno são razões, tanto que quando você for estudar razões trigonométricas, olha o nome, razão trigonométrica, trígono de triângulo, trígono, triângulo. Então, razão de lados de triângulos. O que é razão de lados de triângulos? Gonometria é ângulo reto. Então, é triângulos reto, é triângulo retângulo. Então, você vai estudar a razão entre os lados do triângulo retângulo. Olha como é que faz sentido o nome. Faz todo sentido. Você vai estudar o quê? Cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa, que é um lado, a hipotenusa também é um lado do triângulo. Você vai estudar a divisão entre... Você vai pegar esse lado, vai pegar esse lado. Vou só apagar aqui, a gente já fechando aqui. Você vai fazer o seguinte, é razão trigonométrica, ó, razão trigonométrica, trigonométrica, razão e divisão, trígono é triângulo, nometria, ângulo retângulo, tá, entendemos o radical da palavra, então uma divisão entre os lados do triângulo, a relação, sim, aqui é o ângulo C, perdão, lado C, lado A, lado B. Eu estou analisando agora esse ângulo aqui, ó. Mudei um pouquinho. O que vai ficar? Eu quero o cosseno desse ângulo, chamado ângulo X. Cosseno do ângulo X. Me fala o que vai na razão.
vai ser o Q dividido pelo Q. Cateto adjacente dividido por hipotenusa? Certo, mas quem que é o cateto adjacente e quem que é hipotenusa? É A dividido por C. Não. É B dividido por Ah, C. isso. A é oposto nesse caso. Tudo bem? Então eu posso mudar o ângulo dessa forma? Pode. Porque agora você está analisando esse ângulo, você não está mais analisando esse. Entendi. Entendeu? Cada ponta do ângulo, cada ponta do triângulo é um ângulo. Né? E aí, tipo, aí você pode falar assim, ah, esse ângulo aqui é 90 graus. Olha que coisa maluca. Porque eu não tenho hipotenusa aqui, você concorda que eu não tenho hipotenusa? Quer dizer, eu tenho hipotenusa, mas eu não tenho cateto. Não tem como ter cateto adjacente porque os dois lados são adjacentes. Não tem como, né? Então, assim, a hipotenusa sempre vai ser essa medida aqui, a medida maior, diagonal. E aí você vai ter essas relações entre cosseno e seno. Mas lembrando que você tem dois ângulos. E olha que coisa interessante. Esse ângulo aqui, ele vai ter... Vou só te mostrar. Rapidex. Já te libero para você dormir. Também tô com sono. Ó, olha que coisa interessante. Chamamos aqui ângulo X, tá? Ângulo Y. Esse lado aqui eu vou chamar de B. Esse lado eu vou chamar de A. E a hipotenusa eu vou manter, C. Me responda. Ai, responda rapidinho. Qual que é o cosseno de X? É o Q dividido pelo Q. É B dividido por C. Isso. B dividido por C. Seno de X. É A dividido por C. Muito bem. Cosseno de Y. É o A dividido por C. Certo? Seno de Y. B dividido por C. Tá? Ó. 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 O que tá me contando? Que quando dois ângulos somados dão 90. Por que dão 90? As medidas a medida dos ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer, Tem que dar tem que dar 180. 180. Já tenho 90 aqui. Então a soma desses dois vai dar 90, para tudo dá 180. Quando eu tenho a soma de dois ângulos que dá 90, eu chamo esses ângulos de complementares. O seno de um sempre é o cosseno do outro. E o seno do outro é sempre o cosseno de um. Caramba. Entendi. Você entendeu? Sim, é que foi bem, tipo, abriu muito minha cabeça, assim. Mas você entendeu, tipo, muito bem mesmo. Sim, sim. Aliás, sigo trigonométrico. Eu tive que fazer uma atividade com ele, utilizando. E, nossa, eu sofri naquela atividade. Mas ficou mais claro agora. A ideia de cosseno e seno. Porque eu Sim, tive que falar de tipo, cateto. você teve que falar? É, tipo, cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí eu tive que usar isso em uma fórmula. E isso em elétrica. Ah, é? Sim. Ó. Ó. Olá.
Seno, cosseno. Por quê? Porque o ângulo que eu estou analisando é esse ângulo aqui, ó. Se esse ângulo aqui, a minha vertical sempre vai ser meu seno. A minha horizontal sempre vai ser meu cosseno. Por quê? Isso aí mesmo. Porque aqui é sempre 1. O raio, né? Ele fala que o raio... Não, o raio do círculo trigonométrico sempre vai ser 1. Então, a medida máxima que eu posso ter de seno é 1 e de cosseno também é 1. Mas tem os reversos, né? O mínimo que eu posso ter é menos 1. Pensa na função, a origem aqui, ó. Para cá é menos 1 também. Então, o máximo que eu posso ter de cosseno é 1. O mínimo é menos 1. O máximo de seno é 1. O mínimo de seno é menos 1. Aí olha o que acontece, só para fechar. Peraí. Vamos ter esse desenho. Olha isso. Aqui é 0 graus. Aqui é 90 graus. 90 graus. Ou π sobre 2. Você deve conhecer sobre π sobre 2. Aqui é 180 graus. 180 é o dobro de 90. O dobro de 2π sobre 2 é π. Multiplica 2 por cima. Aqui é 270, porque é 180, que é aqui, né? Mais 90. Aqui tem 90, né? Então, mais 90. Então, 270. 270. Opa, 270. 270 é o quê? 3 vezes 90. Então, é 3 vezes 90. Tá, beleza. O que acontece? Ó, se eu colocar o x como esses valores, o que vai acontecer? Quando eu tenho o ângulo, né, no x, eu tenho um ângulo de 0 graus, tem ângulo de π sobre 2, tenho um ângulo de π, eu tenho o ângulo de 3π sobre 2, eu tenho 2π, que é 360, né? Π é 180, 2 vezes 180, 360. Tá. Aí eu tô falando para você que eu tô analisando o que? O seno. Fala assim, Gabriel, eu tô analisando o seno. Isso aqui não importa para mim, a horizontal, só importa a vertical. Vamos ver a vertical? Quando eu tô aqui, em 0, rebate na vertical, até apagar. Vou apagar isso aqui. Rebate na... Não! Que bosta. Ó. Aqui. Olha o que acontece. Aqui é 0, né? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, tá. 0. O que acontece? Rebate aqui, tem 0. Então aqui vai começar no 0. Quando eu estou em π sobre 2, aumentou 1, né? Porque aumentou justamente o raio. O raio é 1. Então aqui foi para 1. Olha que coisa interessante. Foi para 1. Só que depois caiu para o 0 de novo. Então quando está em π, cai no 0 de novo. Só que daqui para cá, foi agora para o menos 1. Né? Porque aqui é menos 1, porque é da origem para baixo. Vale 1 máximo. Vai até o menos 1 aqui embaixo da função. Chegou até aqui o menos 1. Aí depois volta para quê? Para o 0, que é o 2π, né? Porque o 2π é uma volta completa. Então, 2π volta para cá. Você tem um gráfico senoidal, função senoidal.
O cosseno é um pouco diferente. Eu vou manter os mesmos valores. A diferença é que aqui em cima vai ser cosseno, não seno. Agora vamos olhar para o quê? Vamos olhar para a horizontal. A gente olhou para a vertical. Agora a gente vai esquecer a vertical. Até fazer mais fraquinho aqui. E a gente vai olhar para cá, ó. Vamos rebater? 0 graus. 0 graus não está aqui, justamente aqui nesse ponto. Então ele está pegando o quê? 1, certo? Aqui é a origem. Então ele está pegando 1, tamanho 1. Então o cosseno começa aqui, não começa no 0. Aí vai. Π sobre 2, que é 90 graus. Onde que está? Rebate na horizontal. Está em cima da origem. Então agora chegou no 0. Chegou no 0 aqui, né? Da função. Aí depois foi pro π. Só que agora foi para esse lado, certo? Foi para esse lado, foi para 1 negativo. Então, 1 negativo. Depois daqui, foi para 270, que é 3π sobre 2, né? Aqui é π, né? 3π sobre 2. 3π sobre 2, o que aconteceu? Vamos rebater de novo para a horizontal, voltou para o 0. E aí, no 2π é o mesmo que estava no começo. Você tem um gráfico da função cossenoidal. O círculo trigonométrico, cara, ele conta como que vai ser esse gráfico. Você entendeu como é que, mais ou menos, como monta? Fiz até uma tensão senoidal aí. Que louco. Não sabia que, Cossenoidal, senoidal. não sabia que dava pra fazer isso. Dá sim. Mas enfim, já falei demais. Esquece isso, você vai ver depois isso, mas você vai ter mais clareza para entender isso quando você ver. Mas é isso. Fechou a gravação? Uhum. Não, ainda tá gravando. Não, Diego, você terminou de falar tudo? Sim, não tem mais nada pra falar, não. Beleza. Vou acabar aqui. Tá bom. Que milagre, hoje os